O STF acaba de arquivar o inquérito policial contra Jair Messias Bolsonaro pela questão da falsificação de uma suposta carteira de vacinação lá do Covid. Pois é, notícia quentinha do dia, a Procuradoria-Geral da República, na figura do seu procurador-geral, o Paulo Gonet, pediu esse arquivamento e esse arquivamento foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, arquivado o inquérito. Esse inquérito com relação a Jair Bolsonaro não está arquivado com relação aos outros investigados, dentre eles o Mauro Cid. A argumentação da PGR é que o Mauro Cid não teria entregue provas suficientes que comprovassem o envolvimento de Bolsonaro neste suposto crime de falsificação da carteira de vacinação. Pessoal, o ponto aqui é o seguinte: primeiramente, tudo contra Bolsonaro nasceu a partir de uma delação premiada feita por Mauro Cid neste inquérito da vacina. Aí, a partir dessa delação, surgiram outros fatos que também essa delação acabou sendo utilizada. 2 pontos aqui. O arquivamento desse inquérito favorece Bolsonaro no processo penal dos supostos autos golpistas do dia 8 de janeiro? Não necessariamente. Um arquivamento de um inquérito é uma coisa, a ação penal que ele está respondendo é uma outra coisa. Agora, é fato também que nesse ponto a gente tem que falar o seguinte: Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele não tinha outra opção a não ser homologar a decisão do PGR. Por quê? O PGR, aqui representando o Ministério Público Federal, ele é o titular dessa ação penal. Então, quem decide se vai denunciar ou não é o PGR. Não competiria ao ministro Alexandre de Moraes decidir se vai ou não arquivar. Ele tem que homologar. Até porque, na vida dos comuns, o que acontece é que quando um promotor pede o arquivamento do inquérito de forma totalmente arbitrária ou sem provas, o juiz ele pode encaminhar, se ele não concordar com esse arquivamento, para o chefe desse promotor. Que, se for um promotor estadual, é o procurador-geral de justiça. Se for para um procurador federal, então vai para um órgão do Ministério Público Federal. Só que nesse caso, o pedido de arquivamento foi feito pelo próprio Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Então, para quem que o Alexandre de Moraes iria encaminhar para fazer uma reanálise? Para ninguém. Já era o chefe ali máximo do Ministério Público, então ficou bastante comprometida essa decisão do Alexandre de Moraes. Não cabia a ele outra coisa a não ser arquivar. Agora, pessoal, é fato também que essa delação... detalhe, o Mauro Cid vai responder na primeira instância, ou seja, quando interessa para o STF, todo mundo responde no STF. Inclusive o caso da Débora Rodrigues, que agora a PGR pediu para ela a prisão domiciliar, aquela moça que pichou lá o batom, mas é fato também controverso que ela nunca teve foro por prerrogativa de função. Ela nunca teve foro privilegiado. Aí do nada, o STF decide que para ela vai ser aplicado o foro privilegiado. Ela respondeu no STF direto, sem poder passar pela primeira instância, sem poder passar pela segunda instância, o que eu considero uma decisão bastante arbitrária. Ainda não foi decidido. Nós temos 2 votos pela condenação e não é uma condenação baixa, uma condenação de 14 anos de prisão. Agora, o ministro Fux pediu vista, esperamos que seja uma voz no deserto, ali, uma luz na escuridão, para absolver ela, pelo menos da maior parte dos crimes, que fique aí com o crime de destruição de patrimônio público, dano ao patrimônio público, mas evidentemente que não dá para a gente falar que uma cabeleireira do interior de São Paulo estava atuando numa organização criminosa para dar um golpe de Estado. Isso para mim é muita forçação de barra. Dentro dessa levada, pessoal, outro ponto bastante interessante é a delação do Mauro Cid, essa mesma que agora a PGR deixou de lado, disse que não levantou provas suficientes, ela tem vários aspectos de nulidade. Quando a gente fala em delação premiada ou em colaboração premiada, que é o termo que a lei usa, inclusive,
a gente tem alguns requisitos. Um desses requisitos é que a delação seja voluntária. A voluntariedade é um dos requisitos para a delação. E agora a gente tem uma pessoa, o Mauro Cid, sendo presa seguidas vezes para delatar. Em outras oportunidades, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato, o próprio STF, esse que agora esquece o que já decidiu no passado, diz, olha, isso aqui tá certo, não tem problema. Lá na Lava Jato, o STF anulou diversas delações premiadas por falta de voluntariedade. E aqui nesse caso, tá óbvio, até se não me engano, foi até o ministro Barroso, pode ser que até tenha confundido o ministro Barroso disse o seguinte, que a nova forma de tortura do século XXI é justamente você prender a pessoa para delatar. Porque a pessoa acaba delatando aquilo que ela não sabe, aquilo que ela não quer, apenas para se ver salvo. No caso do Mauro Cid, ele fez uma primeira delação, depois foi solto, depois disse para a imprensa que tinha sido coagido a delatar, voltou a ser preso, delatou de novo, e aí, no dia seguinte, foi libertado. Aqui, para mim, estão presentes todos os requisitos para demonstrar que não houve uma voluntariedade. E sim, essa delação premiada deveria ser arquivada, deveria ser anulada. E todas as provas que decorreram dessa anulação, dessa delação, também deveriam ser anuladas, porque é isso que diz a regra do jogo. Se você concorda ou não concorda, essa é a regra do jogo. Se o STF aplica essa regra para condenados corruptos da Lava Jato, por que não aplica também essa mesma regra para indivíduos que estão respondendo por esses crimes? Complicado. Segundo ponto aqui que é muito grave, do meu ponto de vista, é o fato dessa delação, dessas delações, não terem sido 100% gravadas. Essa informação não é minha, eu li na imprensa e é uma das teses principais da defesa, porque a lei diz que a delação tem que ser gravada, de cabo a rabo, não só a parte que interessa, toda a delação, toda a negociação, até a qualificação do delator tem que ser gravada. E neste caso, me parece, veja, não tenho acesso às provas do processo, não todas, que não foi gravada. E se isso for comprovado, temos mais uma circunstância que autorizaria a anulação dessa prova. Enfim, são tantas informações que eu não vou ficar aqui me estendendo. Se você quer saber um pouco mais qual que é a minha análise jurídica sobre essa delação, sobre o que pode acontecer, o que está certo, o que está errado, eu recomendo que você curta aqui esse vídeo, que você comente e deixe aqui o seu comentário. Paiva, eu quero ouvir mais falar sobre isso, quero saber qual a sua opinião sobre esse assunto. E eu vou ter o maior prazer de voltar aqui e gravar novos vídeos explicando tudo que eu posso explicar de uma forma jurídica, mas simples ao mesmo tempo, sobre essa ação penal agora que Jair Bolsonaro vai responder. Pessoal, o inquérito da vacina foi arquivado. Tem recurso? Não tem recurso. Agora já era. Com relação a Bolsonaro, não vai se falar mais em falsificação da carteira de vacinação. A não ser que surja uma prova nova. Porque quando o inquérito é arquivado, ele não significa que ele não pode ser rediscutido. Então, se surgir uma prova nova e o crime ainda não estiver prescrito, ele pode ser rediscutido. Entendeu? Beleza? Esse é o ponto. Isso ajuda o Bolsonaro de certa forma, talvez sim, talvez não, mas é um problema menos para ele responder. E aí, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte, me siga lá no Instagram e no TikTok, é o @PaivaDoutor, está aqui na descrição para você acompanhar. E eu te vejo nos próximos vídeos. Se você ativar o sininho de notificação, vai ajudar você a não perder nenhum vídeo. Tá legal? Fica com Deus, um beijo, um abraço, até mais. Tchau.